Continuando nossos estudos, então estamos lembrando que Deus usaria a nação de Israel para a explanação da sua lei, mas esse povo, não guardando a lei do Senhor, é o que faz então o conhecimento e a revelação divina parecer não ter uma aceitação em meio à humanidade. Então, levantam-se os filósofos no decorrer dos tempos. Nós vamos ver que num período chamado período interbíblico, cerca de 400 anos antes de Cristo, apareceu na Terra um homem chamado Platão. Platão anunciou grandes ideias, falou de muitas coisas da ciência. Depois vem seu aluno chamado Aristóteles, que também falou de muitas coisas grandiosas que serviram e que servem até hoje para a discussão da ciência. Tudo isso num período em que os profetas não tinham mais a palavra de Deus. Deus estava calado nesse tempo, 400 anos até a chegada de João Batista, do Messias, Cristo. Foi um período marcado pelos grandes filósofos gregos. Então, quando a palavra de Deus calou-se, a filosofia levantou falando. Então nós vemos que há um parecer, uma incoerência de pensamentos entre a filosofia e a palavra de Deus. Mas, no entanto, tanto a filosofia quanto a palavra de Deus, é claro que a palavra de Deus, ela tem a primazia sempre no coração do homem. Um certo filósofo narra em seus estudos a grande conquista que o cristianismo adquiriu como vitória sobre a filosofia. Então a filosofia levantou em tempos quando Deus não manda mais os seus profetas. E então levanta os filósofos gregos. Mas a partir do momento que a igreja recebe a palavra de Deus e o conhecimento do Calvário, a história do Cristo ressuscitado passa a ser levado a povos, tribos e nações, nós vamos ver floreando e florescendo a cada dia o crescimento da palavra de Deus, o conhecimento genuíno das santas promessas de Deus. Então isso faz com que apareça o iluminismo, falando de grandes ideias, e através da Revolução Francesa, nesse ano de 1789, quando é necessário a edição dessa lei que visava olhar para os direitos humanos, então foi feito esse grande trabalho, que começou favorecendo a olhar com necessidade para uma igualdade entre os seres humanos. Então nós vamos ver que isto serviu também até para grandes vitórias para a nação brasileira. É claro que do ano de 1789 para o ano quando o Brasil recebe
a liberdade para os escravos, foi um outro período bastante distante do ano de 1789, que se trata de 99 anos após, quando em 1888 é dada a Lei Áurea, trazendo libertação para os escravos a essa nação brasileira. Então nós vamos ver que, mesmo tendo uma certa dificuldade para que essas leis pudessem chegar nos demais países, mas chegou o tempo em que cada país tivesse responsabilidade em cumprir com os requisitos desta lei, que era igualdade, libertação, menos opressões. E isto se deu por quê? Porque uma lei foi criada, olhando para os direitos humanos. Nós observamos aqui no ponto 2 da nossa lição, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Depois, item 3, Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi adotada em 10 de dezembro de 1948. Então observamos, no ano 1888, quando foi dada a libertação para os escravos brasileiros, nós vamos ver que tinha uma certa lentidão. Por quê? Porque quando se trata de favorecer os necessitados e olhar para os menos favorecidos, haverá sempre uma grande dificuldade por parte das autoridades. Por quê? Porque vai mexer, na economia do rico, vai mexer nas riquezas, vai atrapalhar de uma certa forma aquela prosperidade que já estava em andamento quando se trata de nação. Então, esta lei, que foi organizada em 1789, ela influencia 99 anos depois, aqui no Brasil, a regularização da libertação dos escravos brasileiros. E quando isso chega no Brasil, ainda por um período de 17 anos, até que se organiza, Então, aí vai falar da lei dos sexagenários, quando o homem, a partir de 60 anos, ele ficava livre do trabalho escravo, mas ainda tinha que trabalhar mais 3 anos para restituir, ou seja, indenizar aquele que era o seu dono. Depois vem a lei do ventre livre, quando a criança, a partir daquele ano, nascido de escravo, ele, no decorrer de toda a sua vida, ele já passaria a ser livre. Então, no ano de 1888, por fim, foi dada a Lei Áurea, que é direito de libertação para todos os escravos. Então vemos que havia uma lentidão no tratado desses direitos. Imagina 17 anos para quê? Para dar direito àqueles que já eram os donos desse direito, Porque ninguém tem direito de escravizar ninguém. Nós vamos ver na Bíblia, na Palavra de Deus, na lei, que quando o hebreu empobrecesse, ele se vendia por escravo, mas tinha um limite, era 7 anos.
7 anos escravo. E depois dos 7 anos ele ficava livre. Até a terra ficava um ano todo sem ter compromisso em gerar a sementeira, porque a produção, porque era mandamento divino, um ano todo de descanso da terra.